Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Mohammed. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre a mulher brasileira. Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo com vocês para contar minhas experiências com as mulheres brasileiras pela internet. O motivo que eu decidi fazer esse vídeo com vocês porque eu quero fazer uma comparação entre a mulher brasileira e as outras mulheres que eu encontrei pela internet. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui. Então, gente, quero contar para vocês minha história com as mulheres pela internet. Eu não tinha experiências com mulheres na vida real desde criança e também na universidade. Mas quando eu me formei, eu começava a falar com mulheres pela internet por muitos motivos. Por exemplo, para praticar o inglês. Então, gente, eu entrava por muitos sites de encontro pela internet. Eu falava com mulheres de países diferentes. E ultimamente eu falei com brasileiras. Mas vamos começar antes com as outras mulheres. Eu falava com mulheres dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa e também asiáticas. E na minha opinião, quero dizer para vocês que, para mim, conversar com mulheres pela internet não foi tão fácil. Por exemplo, eu tinha problemas de conversar com mulheres americanas pela internet e também do Canadá. Acho que, na minha opinião, pode ser por motivos de racismo ou por motivos religiosos, porque eu sou muçulmano e também eu sou árabe. Pode também ser por causa da distância entre eu e elas. Eu também, quando começava a aprender italiano, eu conversava com mulheres italianas pela internet, mas quero dizer para vocês que eu também tinha algumas dificuldades de fazer amizades com mulheres italianas pela internet. Eu, quando estudava italiano, meus professores de italiano no instituto eram italianos. E alguns deles foram mulheres. E, na minha opinião, as mulheres italianas são legais se elas têm caráter muito forte. Eles gritam, eles xingam alguns deles. São mais ou menos como a mulher egípcia. Então, gente, eu, naquele período, quando eu tentava conversar com mulheres italianas pela internet, eu tinha problemas de conversar com elas. E acho que pode ser também um motivo que tem muitos árabes que moram na Itália e sobretudo do Egito. Então, eles já sabem como são os homens egípcios. E acho que, na minha opinião, alguns deles têm medo de homens egípcios ou foram enganadas de alguns deles. Isso pode ser um dos motivos que eu tinha problemas de conversar e encontrar uma namorada italiana. Então, gente, nessa parte do vídeo eu vou falar com vocês sobre a mulher brasileira. Minhas experiências com mulheres brasileiras começava quando eu aprendi o português. Eu, como disse para vocês, que eu comecei a estudar o português em 2021. Eu fiz cursos aqui no Egito com professores brasileiros e também naquele período eu entrava nos sites para conversar e também para praticar o meu português. E a maioria das pessoas que são falantes de português eram do Brasil. Então, gente, o que eu percebi de mulheres brasileiras é que elas gostam de conversar e fazer amizades com estrangeiros. Posso dizer para vocês que fazer amizades com mulher brasileira, para mim, não foi tão difícil. Porque eu, quando entrava nos aplicativos ou nos sites para conversar com mulheres brasileiras, eu quase nunca tive um problema, por exemplo, racismo ou xenofobia de mulheres brasileiras. Isso no início foi estranho para mim, porque eu já conversava com muitas mulheres de outros países e sempre tive problema de conversar sempre com algumas.
Mas como a mulher brasileira, eu quase nunca tive nenhum problema de conversar com elas e fazer amizades e também ter uma namorada brasileira. Então, gente, quero descrever a mulher brasileira na minha opinião. Eu percebi que a mulher brasileira gosta de conversar, gosta de fazer amizades, ela tem mentalidade tão aberta, ela pode se namorar facilmente com estrangeiros. Não sei se as brasileiras podem ser enganadas ou não, mas eu acho que isso depende do lugar onde ela veio. Mas, para mim, eu não tenho uma opinião como concreta sobre a mulher brasileira. Por exemplo, eu encontrei a maioria de mulheres que podem se relacionar facilmente com homens estrangeiros. Uma dessas coisas que eu também percebi da mulher brasileira é que tem, por exemplo, a mulher que tem mentalidade tão aberta, pode fazer tudo. Por exemplo, pode se mostrar, pode trocar fotos íntimas. A maioria de brasileiras que eu encontrei na internet, elas teve mentalidades abertas, elas fizeram ligações, vídeos comigo, mas a maioria delas não eram tão fáceis. Queria dizer que elas não trocavam fotos íntimas comigo. E também teve algumas que são muito religiosas. Então, o que eu mais percebi sobre elas é que as brasileiras são divididas entre brasileira que seja muito religiosa e a brasileira que tem a mentalidade tão aberta, pronta para fazer tudo. E o último tipo de mulher brasileira é que ela tem mentalidade aberta, ela pode se relacionar facilmente, mas no mesmo tempo ela não é tão fácil de ser pegada. Então, gente, no final eu quero dizer para vocês que para poder conhecer bem uma mulher, a gente tem que entrar em contato com ela pessoalmente. Mas atrás das redes sociais, isso não é suficiente, na minha opinião. Porque eu nunca tive experiências com mulheres brasileiras na vida real. Eu só fiz amizades com elas pela internet. Então, nesse vídeo eu não posso deixar minha opinião sobre isso. Então, eu tenho que ter uma experiência com mulheres brasileiras pessoalmente para poder decidir minha opinião sobre isso. Então, gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo e até logo.